importante, a gente passou 2 anos fazendo esse estudo, era reunir, num primeiro momento, ações conexas, assuntos conexos, que fossem entre o Conselho Nacional de Meio Ambiente e Conselho Nacional de Recursos Hídricos, como é o caso da avaliação ecológica, que a gente pudesse, nesses momentos, se tivesse algum tipo de decisão, reunir esses 2 colegiados. E a gente conseguiu uma portaria aí do Ministério do Meio Ambiente, já faz algum tempo, de 2006, que previa a instalação de uma comissão que iria fazer esse trabalho de juntar esses temas conexos e decidir em conjunto. Essa comissão não foi instalada desde aquela época. Próximo. Outra iniciativa do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, e aqui o Dr. Rodrigo ressaltou a importância de trazer essa questão, por exemplo, de APPs, reservas ecológicas, que seria esse grupo de trabalho, que eu tive o prazer ainda de trabalhar nele, que era trabalhar a questão água, floresta e solo. Como unir essas leis dispersas, como unir institucionalmente isso, né? E aqui eu dou exemplo, por exemplo, da Mata Atlântica, né? Aquele mapa não tá dando, da direita não está dando para ver direito, mas ela mostra todas as bacias hidrográficas que dividem a Mata Atlântica, né? Então, a necessidade da gente incorporar não só esse tema de água, solo e floresta, aliás, tem trabalhos muito bons feitos pela WWF a respeito disso. A Ana mesmo tem um trabalho que acho que muitos conhecem, que é o produtor de água, né? Que é um dinheiro que é dado para a recuperação de áreas de mananciais, de APPs. Então, as coisas estão caminhando. Por favor, próximo. Outro ponto importante é saber como se divide, né, essa gestão das águas, quais são os atores. Acho que todo mundo conhece esse quadrinho, né? Nós temos na área, em âmbito nacional, a União, né, representada pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o executor, que é a ANA, e o Ministério do Meio Ambiente, que organiza. Isso se repete nos estados, conforme a autonomia dos estados, mas ela repete o sistema, né? Tendo abaixo, nenhum deles, é importante que no sistema ninguém é superior ao outro. São todos, é um sistema, cada um com a sua função. E temos ali o Comitê de Bacia, que é o Parlamento das Águas, né? E aí também esse questionamento até onde vai o poder deliberativo e consultivo dos comitês de bacia. O Comitê de Bacia pode interferir, por exemplo, no licenciamento ambiental, doutor Rodrigo? Poderia? Poderia, é uma discussão importante. Poderia ou não? Né? A gente já teve um caso, acho que aqui foi aqui em Itu mesmo, né, que o comitê foi contra uma PCH, e aí o pessoal fala, não pode interferir, são sistemas diferenciados. Tá? E o próximo, por favor. E eu trago, inclusive, uma questão, né? Se a União tem a competência exclusiva de instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, não é um sistema federativo, é um sistema nacional. Os estados têm que se adaptar a esse sistema nacional. E aí eu trago um caso específico do estado de São Paulo, onde o sistema nacional manda que os comitês sejam paritários e em São Paulo é tripartite. Ou seja, tem a maioria de chapa branca e o resto sociedade civil e usuários. Então, eu acho importante a gente rever isso falando sobre auspícios dos princípios de direito ambiental. Próximo, por favor. Bom, aí a gente entra na questão de crise hídrica, né? A doutora Andréa já falou as questões aí da crise hídrica mundial, né? O que a gente está passando, e nós temos guerras por água, né? Eu até estou com um livrinho super bom que saiu agora sobre gestão da água, que fala na América Latina, na Ásia, na Europa, né? Na Europa eles têm assim, uma diretiva muito boa sobre a questão de água, que tem conseguido resolver alguma coisa, que é o que a gente precisa fazer, eu vou mostrar para vocês, que seria o Pacto Federativo das Águas. Tá? Na crise hídrica, bom, a gente, já no início da minha fala, nós estamos passando várias situações no Brasil, situações pontuais, situações nacionais, entre estados, né? Lembrando que o que está em jogo? Planejamento
E aí um componente desses sujeitos de direito, são sujeitos que não nasceram ainda, que são as futuras gerações, né? Aliás, eu tenho muito o senão na palavra desenvolvimento, porque des quer dizer não, é não envolvimento, ou seja, nós precisamos repensar o envolvimento sustentável, né? Regras operacionais, né? Que aí é a parte toda técnica, que muitas vezes a gente desconhece, né? Mecanismos econômicos de punição. Então, quais seriam o que tornaria mais branda essa crise hídrica, né? Transparência, de a gente ficar sabendo de tudo, mas a gente não faz nada. Conclusão sobre a questão de domínio, de quem que é essa água, né? E no sistema Cantareira é muito claro isso, porque nós temos domínio do Estado e domínio da União, né? E a questão científica mesmo, nós estamos diante de uma mudança climática, né? Não, só mais um pouquinho. Estou empolgada, gente. Eu vou rápido agora, então, tá? Eu queria só falar essa questão da mudança climática, que hoje o desembargador falou sobre o princípio da precaução. Isso é uma incerteza científica. A gente vai abraçar ou não como sociedade? Nós vamos tomar essa responsabilidade das futuras gerações para nós? Né? Vamos colocar em risco, né? A incerteza científica? O próximo, por favor. Bom, e aí então está a questão do sistema Cantareira. A lei de recursos hídricos fala que a União deve se articular com os Estados, tendo em vista a gestão de um bem comum, como é o caso que está sendo feito, né? E lembrando ainda, eu coloquei lá um dispositivo lá embaixo sobre a questão dos objetivos da República, uma relação de solidariedade, está lá no artigo 3º da Constituição Federal. Então, não existe não poder a transposição para cá, para lá, do Paraíba, do Rio, água é minha, água é sua. O que existe é a gente ser operacional, ou seja, poder acontecer isso. Não tirar de um, não dar mais para outro. Então a questão é operacional. Mas a República Brasileira prima pela solidariedade. E a água é um bem comum do povo, de titularidade difusa. Então é isso que prima dentro do sistema brasileiro. Por favor, próximo. Bom, aqui é um exemplo para vocês do que está sendo feito na ANA em termos de Pacto Federativo das Águas. Faltam muito poucos estados para a gente fechar isso aí. É um tipo de gestão que eu estou fazendo, ou seja, incentivando os estados a integrarem dentro do seu escopo todos os mecanismos de gestão, plano, outorga. Tem estado que não tem nenhum outorga de direito de água, plano, outorga, enquadramento, segundo a especificidade de cada estado. Então, a resolução humana 370 está lá no nosso site, vale a pena porque é uma coisa bem interessante, que foge um pouco do comando e controle e ratifica o sistema de gestão, que é o Pacto Federativo das Águas, que a gente precisa fazer isso aí, urgentemente. O próximo. Bom, aí já foi falado aí do grupo de assessoramento para a gestão do sistema Cantareira, que o doutor Rodrigo já conversou com vocês. O próximo. Aí estão as recomendações do sistema Cantareira, eles se reúnem realmente a cada 15 dias, né, dando uma satisfação para a sociedade daquilo que está feito. O próximo. Aqui a evolução do volume, né, útil do sistema Cantareira. Vocês veem que ele faz uma curva o tempo todo assim, de repente que abaixa e não volta mais. Né? O próximo, por favor. Aqui alguns exemplos da atuação da ANA em relação ao que está sendo feito. Primeiro, que a ANA integra esse grupo de assessoramento. Tem se falado muito em racionamento da água. A ANA não é responsável pelo racionamento da água, a não ser que o município ou o estado declare calamidade pública. Só então a ANA vai poder declarar racionamento. Tá? Isso está num decreto que regulamenta a lei da ANA. 9987. Antes um pouquinho. Fora isso também, a questão da capacitação. A ANA, vocês podem entrar no site, ela tem AD de capacitação em várias áreas de recursos hídricos, de comitês. É muito importante essa capacitação. E pessoalmente, cada um de nós, o nosso compromisso, né? Porque há pouco tempo eu estive na casa de um familiar aqui em São Paulo e a moça que cuida da casa estava com os lixos. Eu falei, não, moça, ela lá com os lixos
dando risada porque parece que eu estava falando besteira. Então, o compromisso de cada um de nós, né? Lavar a mão, fechar a torneira, não lavar carro, isso é uma coisa assim que a gente pouco vê. Pouco vê, e as pessoas ficam muito bravas quando a gente fala, moça, não usa lixo, olha, chovendo, não sei o que lá, não sei o que lá. E até tem uma questão importante nisso, que é a questão de gênero, né? Que pautou nossa lei de recursos hídricos foi a que a gente chama de os princípios de Dublin, que foi uma conferência um pouquinho antes da Rio 92. E ela fala dessa questão econômica da água, fala da integração sistêmica da água, e ela fala da importância de gênero, ou seja, incorporar a questão de gênero dentro dos comitês, porque é a mãe que manda, menino, fecha a torneira, menino, lava a mão, não sei o que lá. Então, essa importância da gente trazer a questão de gênero dentro dos colegiados. Próximo.